Good morning, terceira série. What's up? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início aí à nossa 23ª semana. Na verdade, esse tema já foi iniciado com vocês na última aula do Google Meet. E aí eu dei acrescentei algumas coisas aí para vocês, alterei outras. Inclusive a atividade de vídeo também foi alterada para que vocês pudessem assistir essa videoaula e fazer a atividade novamente, tá? Então temos aí Passive Voice, coloquei um cartoon para vocês, porque vocês estão vendo muito cartoon agora, né? E também vendo a interpretação textual deles. Então coloquei um cartoon aí falando da voz passiva. An error has occurred. Então um erro ocorreu, que é o que a gente vê muito quando a gente tenta acessar um site ou um aplicativo que não dá certo, né? I'm saying this in the passive voice to avoid taking any personal responsibility. Então, estou dizendo isso na voz passiva para evitar assumir alguma responsabilidade pessoal. Aí a galinha estava lá e ela ficou chocada com o que ela viu. Mas é o que acontece, né? Quando aparece esse tipo de mensagem, um erro ocorreu, você não sabe de onde veio esse erro, quem foi que promoveu esse erro, por que aconteceu esse erro, né? Então, é como se fosse uma ação feita por alguém em algum momento entre a sua conexão e a conexão que você quer estabelecer, não foi possível. Então, aconteceu um erro que foi provocado por algum motivo e a gente não sabe quem provocou, né? Então, é a voz passiva aí falando, né? An error has occurred. Passive voice ainda, quando queremos contar algo a alguém sem dizer quem realizou a ação, ou mesmo quando não sabemos quem realizou a ação, usamos a voz passiva. É o caso do cartoon. Praticamente quase todas as sentenças na voz passiva, onde se mencionou o autor da ação, podem ser passadas para a voz passiva. Entretanto, algumas sentenças não podem ser convertidas para a voz passiva. É o caso das sentenças com verbos intransitivos, por não conterem objetos em suas construções. Por exemplo, he is sleeping, ele está dormindo. Eu não tenho objeto. He is laughing, ele está sorrindo. He has gone, ele foi. He died in 2017, ele morreu em 2017. Se eu posso dizer simplesmente, ele morreu também, tá? Ok. Agora a gente vai fazer um quiz na sequência, tá? Eu alterei o vídeo, coloquei um outro vídeo. Lá na nossa aula do Google Meet eu tinha colocado um vídeo sobre a cárie. E agora a gente vai assistir um vídeo sobre os sonhos. Por que nós sonhamos, né? E depois na sequência tem um quiz baseado em voz passiva também para vocês fazerem. Before do the quiz, let's review some rules to build a passive voice. Então, antes da gente fazer o quiz, vou retomar aí com vocês e deixar registrado nessa videoaula algumas regrinhas para a gente construir as vozes passivas. Então, não existe voz passiva sem o verbo to be, essa é a primeira regra. A segunda, o tempo verbal da sentença vai me indicar o tempo do verbo to be que eu tenho que usar. É possível usar verbos modais para construir a voz passiva e, nesse caso, o verbo be tem que vir logo após o verbo modal como infinitivo, tá? E imediatamente seguido pelo verbo principal da ação no past participle. Então, é a terceira fileirinha de verbos de vocês daquela famosa lista. O agente da ação passa a ser desnecessário na voz passiva, mas se eu quiser dizer quem realizou, a gente deve colocar a preposição by, ok? Vamos ver alguns exemplos aí. O present simple, na voz ativa eu tenho they recognize their murderer. Então, eles reconhecem o assassino. Na voz passiva, passando essa sentença para a voz passiva, eu vou pegar the murderer, que é o assassino, e ele vai virar o meu sujeito. Então, the murderer is recognized. Então, ele é reconhecido. Vejam que o tempo verbal do verbo to recognize está no presente simples. E aí, por causa desse tempo, é o que vai me indicar o tempo do verbo to be, tá? Então, se ele está no presente aqui, o meu verbo to be vai estar no presente aqui. E aí, sim, o verbo recognize vai para o passado particípio. Neste caso, ele é regular e ele ganhou um ED.
Agora com o modal verb. The children can play the guitar. The guitar can be played by the children. Vejam que o by the children está entre parênteses porque ele não é necessário para mim. Eu posso omiti-lo se eu quiser, ok? Então, como eu disse para vocês, aí nós temos agora um videozinho sobre Why do we dream? Por que nós sonhamos? Vocês vão assistir ao vídeo e depois fazer o quiz na sequência, ok? Temos aí o quiz, são 10 perguntinhas sobre o vídeo, tá? E aí vocês vão usá-lo. Não se esqueçam de marcar as sentenças relacionadas ao passive voice, que é o que a gente está vendo aqui, tá bom? Para finalizar, temos aí um grammar worksheet sobre voz passiva, onde a gente tem aqui para relembrar vocês a regrinha, tá? Temos aí então na afirmativa, na negativa, como pergunta e yes, no question, tá bom? Eu usei aqui o tempo presente para mostrar para vocês, né? E aí vocês vão preencher aí os verbos, né? Fill in the blanks below to complete the sentences. Study the boxes above. Ok, então vocês vão ver aí em cima como é que tá feito. Nesse caso aí, é só o presente simples, tá? Mas lá na apostila de vocês, como eu disse para vocês na última videoaula, aliás, desculpa, na última aula do Meet, vocês têm lá na apostila, se não me engano, na página 3, começa na página 3, termina na 4, e aí tem também o Learn by Doing na página 4, que é para vocês fazerem, tá bom? Então, nessa sequência aí, temos a tabelinha com todos os tempos verbais na voz passiva, porque existe voz passiva em todos os tempos verbais, tá? Então, vocês podem checar lá, caso seja necessário para poder responder o quiz ou ficar na dúvida. E se ficar na dúvida, pode entrar em contato comigo para que a gente possa resolver essa dúvida aí, ou então a gente tira a dúvida na videoaula, porque aí acaba resolvendo para todo mundo, tá bom? Para finalizar, deixei o recadinho de toda semana, que sempre deixo. Não se esqueça de realizar todas as atividades da semana, assim você mantém os estudos em dia. Se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. Deixei para vocês aí um recadinho do Mahatma Gandhi. In a gentle way, you can shake the world. See ya, guys.